O rei do Egito, Faruque I, disse, quando foi destronado por um movimento militar em 1952, que no futuro só existiriam 5 reis no mundo, os 4 do baralho e o da Inglaterra. Não acertou de todo. Ainda hoje há várias casas monárquicas em plena atividade na Europa, na Ásia e na África. Talvez o futuro a que ele se referia ainda não tenha chegado, mas quanto à durabilidade do trono britânico, ele não poderia estar mais certo. E isto se deve, em grande parte, à mulher que, exatamente no mesmo ano em que Faruque disse sua famosa frase, foi coroada rainha da Inglaterra. Atualmente, não pairam dúvidas de que é só devido à sua inabalável postura na defesa da monarquia e sua resiliência para enfrentar uma série de problemas de toda a sorte durante seu reinado, que uma instituição de quase 1100 anos vai continuar perdurando por muito tempo. Elizabeth Alexandra Mary Windsor não nasceu para ser rainha. Suas chances na linha de sucessão eram pequenas, pois seu pai, o príncipe Albert Frederick, era o segundo filho de Jorge V. O primogênito, Edward, fora criado com todos os pressupostos para assumir o cetro real. Além disso, havia sido generosamente aquinhoado pela natureza com uma personalidade cativante, a qual uma requintada formação trouxera os maneirismos sofisticados da nobreza. Em acentuado contraste, o irmão mais novo era tímido e introspectivo. E gago. Tudo mudou em 10 de dezembro de 1936, quando Edward, já ungido pela coroa em janeiro do mesmo ano, com o título de Edward VIII, resolveu abdicar, nos dizeres de seu próprio discurso de renúncia, "For the woman I love", pela mulher que eu amo. Essa mulher chamava-se Wallis Simpson, uma socialite com defeitos gravíssimos para o estômago da corte inglesa. Era americana e 2 vezes divorciada. Aqui cabe um parênteses. Além de mudar o futuro da jovem Elizabeth, a abdicação de Eduardo VIII mudou também o futuro do mundo. Já no início da década de 1930, era notória a admiração de Edward pela transformação que Adolf Hitler operava na Alemanha. Se tivesse continuado no trono, seria bem provável que o posicionamento do Reino Unido com relação ao Terceiro Reich fosse de conciliação e não de antagonismo. Dificilmente ele convidaria Winston Churchill, um visceral antinazista, para o cargo de primeiro-ministro, preferindo as atitudes mais conciliatórias de Lord Halifax ou mesmo de Neville Chamberlain. Mas o C é apenas uma esquina do tempo que não foi virada. Abdicações eram coisa rara na crônica da coroa inglesa. Apenas 6, numa história de mais de 1000 anos, e nenhuma por amor. A última ocorrera em 1688 e fora por motivos político-religiosos. O Império ficou em choque, mas, fiel à fleugma britânica, logo providenciou a sucessão. Assim, e de repente, Albert Frederick foi relutantemente catapultado para o lugar de rei, com o nome de Jorge VI, e Elizabeth para a linha de frente da sucessão. E nos anos da guerra, ela começou a esmerar sua formação para o cargo que agora já lhe aparecia no horizonte e a trabalhar com zelo a imagem que iria projetar para o seu povo. O estoico exemplo do pai era certamente uma inspiração. O imenso esforço do novo rei para vencer sua natural inibição e seu problema de fala e conseguir projetar uma imagem de autoridade e liderança numa época especialmente difícil, com uma guerra às portas e em que, com o advento das transmissões radiofônicas, exigiam-se discursos ao vivo do rei, é hoje bastante reconhecido. It has been performed willingly and wholeheartedly
by all. Além disso, em 1949, o precoce declínio da saúde de Jorge VI, um fumante inveterado, com comprometimento dos pulmões por um câncer insidioso, pronunciou uma nova sucessão para breve. Aos 23 anos, Elizabeth já podia prever que se apressava o momento de assumir o trono. Mas, mesmo antes de poder vislumbrar no futuro qualquer pretensão real, a pequena Elizabeth, ou Lilibet, como era chamada no seio familiar, já demonstrava ser uma menina comportada e responsável. Nascida em 21 de abril de 1926, num parto cesárea, ela era idolatrada pelo seu avô, o rei Jorge V, a quem chamava carinhosamente de Grandpa England, vovô Inglaterra. E segundo relatos da época, suas visitas ao avô, durante um sério problema de saúde deste em 1929, foram determinantes para sua recuperação. A famosa renúncia do tio ao trono apanhou-a quando tinha 10 anos. Se tivesse um irmão, mesmo mais novo, não iria despontar como herdeira, pois pelas regras de então, os filhos homens tinham prioridade na sucessão. Mas seus pais haviam tido só mais uma menina, Margaret. Já percebendo o tamanho da responsabilidade que tinha pela frente, a pré-adolescente Lilibet começou a preparar-se para seu destino futuro. Quando a Segunda Grande Guerra teve início e os bombardeios da Luftwaffe começaram a atingir Londres, o governo inglês chegou a sugerir que as princesas reais fossem enviadas para o Canadá, ao que a rainha-mãe respondeu: "As crianças não irão sem mim, e eu não irei sem o rei, e o rei jamais irá." Esta decisão da família real de correr os mesmos riscos da população londrina foi um dos exemplos que mais contribuiu para aumentar a admiração e o respeito do povo pela monarquia numa época de sacrifício e perigo. Elizabeth, então com 14 anos, ainda ajudou a ampliar ainda mais esse sentimento. Aos 18, foi servir como motorista de ambulância no Auxiliary Territorial Service, o Serviço Auxiliar Territorial. Nessa mesma época, ela conheceu e se apaixonou por Philip, um jovem oficial da Marinha Real, que também era príncipe da Grécia e da Dinamarca. Terminada a guerra, embora alguns setores da nobreza inglesa torcessem o nariz, incomodados com o fato de que as irmãs de Philip haviam se casado com empresários alemães com ligações ao partido nazista, Elizabeth e ele casaram-se em novembro de 1947. Uma união que duraria quase 74 anos, até a morte de Philip, em abril de 2021. Nos 5 anos seguintes, e à medida que o estado físico de Jorge VI se deteriorava, Elizabeth foi aparecendo cada vez mais, substituindo o pai numa série de eventos e dentro da organização administrativa da corte inglesa. Até que, em 6 de fevereiro de 1952, o rei faleceu. O mundo que assistiu à cerimônia de sua coroação em 2 de junho de 1953, numa das primeiras grandes coberturas televisivas da história, não poderia imaginar que aquela jovem mulher iria protagonizar um dos mais marcantes e inesquecíveis papéis em um mundo que começava a mudar com crescente rapidez. A segunda metade do século XX e as primeiras 2 décadas do século XXI podem bem passar à história como um dos mais modificadores períodos da humanidade. Uma reviravolta alucinante nos conceitos morais, sociais e políticos, alimentada por galopantes avanços tecnológicos em todas as áreas do saber, mudou radicalmente comportamentos, crenças e expectativas. Adaptação foi a palavra-chave. E é isto que Elizabeth II fez com suprema eficiência. Só para citar alguns dos acontecimentos que mexeram com o Reino Unido nesses últimos 70 anos, tivemos a Guerra do Canal de Suez em 1956, a saída da África do Sul em 1959 e o começo da desintegração política do Império, o IRA e os dolorosos confrontos na Irlanda do Norte, os vários conflitos israelo-árabes e a Guerra do Vietnã,
A crise dos mísseis em 1963, o assassinato de John Kennedy, a introdução do sistema decimal em 1971, a Guerra das Malvinas em 1982, a queda do Muro de Berlim e a reunificação alemã em 1989, a Guerra do Golfo em 1991, o incêndio do Palácio de Windsor em 1992, a criação do Parlamento Europeu em 1993, o divórcio do Príncipe Charles em 1996, a morte da Princesa Diana em 1997, o 11 de setembro, plebiscitos na Escócia e em Gales, a crise econômica de 2008, o Brexit em 2017, a pandemia em 2020 e a guerra da Ucrânia. Por muito pouco, ela não presencia o atual confronto no Oriente Médio. Tivemos Beatles e James Bond, a Mimissaia e Viagens à Lua, Bebês de Proveta e a Internet, e a entrada de um novo milênio, tudo misturado a escândalos familiares estampados numa imprensa marrom e impertinente. De Churchill a Sunak, foram 16 primeiros ministros, enquanto trabalhistas e conservadores alternaram-se no comando do parlamento. Por ela passaram de Eisenhower a Biden 13 presidentes americanos e 7 papas, de Pio XII a Francisco. Em termos de permanência no cargo, 70 anos e 214 dias, foi a mais longeva de todos os soberanos britânicos, a mais longeva monarca feminina de todos os tempos e a segunda de todos os reis da história, perdendo apenas para o rei francês Luís XIV. Queen Elizabeth died this morning at Balmoral Castle. She was 96 years old. Por tudo isso, Elizabeth deixará para sempre uma imagem e um legado difíceis de serem superados. Uma rainha para a eternidade. Se você gostou desse vídeo e gosta deste canal, por favor inscreva-se se ainda não fez, comente, divulgue, compartilhe, dê o seu gostei ou não gostei. Tudo isso é muito importante para que nós possamos ganhar mais visibilidade no YouTube e prosseguir com o nosso trabalho. Obrigado e até a próxima.